Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. O texto da nossa mensagem nessa noite, Lucas capítulo 14, do 15 ao 24, o tema, o grande banquete. Diz assim, o versículo 15 do capítulo 14 de Lucas: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comeu o pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e abrigos e a todos a encontrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, na tua presença, que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra, que as palavras em que saem da minha boca não sejam de uma forma humana, mas que o teu Espírito possa trazer a unção, o poder, para aqueles que irão escutar, possam entender claramente a tua palavra, o chamado. Senhor, nós te pedimos que o Senhor repreenda tudo que não é de ti, todo mal, tudo aquilo que impede a distração, o momento vago na vida das pessoas, que elas possam ouvir, dar o tempo que é devido a Deus para escutar esta mensagem. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, hoje noite de Santa Ceia, por isso que eu resolvi trazer essa palavra sobre o grande banquete. O reino de Deus vai além de todas as nossas imaginações humanas. Uma das mais belas imagens para descrevê-la é o banquete. Descrito como uma festa promovida por um rei que honra o seu filho. Pela resposta dada aos convidados, deduz-se que há uma condição para participar deste banquete: ser interiormente desapegado dos bens materiais. O versículo 17, a hora da ceia. O dono da festa mandou o seu servo de confiança dizer aos convidados que tudo estava preparado e eles já podiam vir ao banquete. Este serviçal, certamente, é a última forma genérica de representar todo e qualquer mensageiro.
porque certo rei que enviou os seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento enviado por Deus a Israel, dentre os profetas e os apóstolos do Senhor. Em Mateus 22, do 1 ao 4, nós encontramos aqui um primeiro convite. Entendemos que os primeiros convidados foram os israelitas. No Antigo Testamento, Deus Javé já convidara Israel ao arrependimento, conforme Jeremias 35:15, que dizia: convertei-vos, convertei dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Ezequias 33:11. E em Isaías 25:6, Deus promete a Israel um grande banquete. Se não bastasse o convite através dos profetas, Deus mandou Jesus, o Messias, como o enviado especial, aleluia! Esse enviado especial que Deus mandou com compaixão, com amor para o seu povo. Veja que entre os orientais, um convite só era aceito se fosse formulado 2 vezes. Um antes da festa, o qual exigia a confirmação de que foram aceitos. O outro, quando tudo estivesse pronto, ou seja, a hora da ceia. Na verdade, o primeiro convite foi feito 2 vezes a Israel. Uma pelos profetas, Jeremias 35:15, e a outra por Jesus Cristo em Lucas 14, do 18 ao 20. Veja que nada justificava a ausência desses convidados, com desculpas sem sentido. Mas eles rejeitaram o convite, porque eles estavam voltados para as coisas terrenas e tinham concentrado as suas forças, as suas distrações, suas diversões nas coisas deste mundo. Veja que os seus afazeres diversos, o serviço no campo, a mulher, os impedia de atender o convite do rei, ainda que enviado com muita antecedência. E assim, como o primeiro grupo de convidados, muitas pessoas hoje estão apresentando as mesmas desculpas, mais esfarrafada possível, coisas sem fundamento, como Deus sabe o que eu passei, Deus sabe o que eu sou, o que é melhor para mim. E muitos outros desculpa que não tem sentido. Estou aguardando o dia certo, Deus ainda não me tocou, e por aí vai. Simplesmente para não atender o convite de Deus, para nos voltarmos mais para Ele. É interessante que o ser humano sempre coloca a responsabilidade de tudo sobre Deus, desprezando a capacidade da escolha que Ele mesmo nos deu, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós olhamos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 16, especialmente no 15, requereu que ali eles tomassem a decisão, 2 caminhos, o da vida e o da morte, a bênção de Deus ou o julgamento certo. Deus preparou, e meus amados irmãos,
um grande banquete e convida todos para ceiar. A hora da ceia chegou. O prato principal, o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sobremesa, bênção e privilégio decorrente do sacrifício do Filho de Deus, a vida eterna. João 6,27. Ele diz: vinde todos, porque ainda há lugar. E encontramos aqui 3 motivos para você vir ao banquete. Primeiro, tudo estava preparado. Versículo 17. O Cordeiro já foi imolado desde a fundação do mundo. João 19:30, Apocalipse 13:8. Ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. João 1:29. Então, você precisa de perdão, paz e vitória. Ele dá tudo isso. Então venha para o banquete. É o desejo dele que a casa esteja cheia. Portanto, é muito importante aqui percebermos o princípio da reciprocidade no relacionamento com Deus. Por outro lado, devemos saber que o coração de Deus nos aguarda para saciar-nos com o pão da vida. Aleluia! Foi por isso que Jesus nos convidou a participarmos do grande banquete do amor e do Pai. Segundo motivo, todos, sem exceção, são convidados. Sabe por quê? Versículo 21. Deus não discrimina pessoas, não faz acepção de pessoas. Ele diz: vinde a mim os pobres que andam em busca da verdade, batendo na porta das religiões sem Cristo, e só receberam migalhas. Vinde a mim os cegos que não sabem o caminho, onde andam. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Jesus Cristo falando. 3. Os aleijados tiveram a consciência amputada, cauterizada pelo pecado. O convite foi estendido a todos, e os que aceitaram foram bem recebidos. Aleluia! Você será bem recebido. Queridos, rejeitar o convite para entrar no reino de Deus hoje em dia equivale a você não receber Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Ao rejeitar a fé salvífica no Filho de Deus, automaticamente você está se tornando desqualificado a participar do grande banquete do reino de Deus. Veja que os que não aceitaram foram excluídos. Por isso, os convidamos. Aqueles convidados que realmente têm esperança de história e confia que pode construir uma nova vida no Senhor. Este é um projeto alternativo, um mundo onde não há excluído e onde o importante não é a produtividade nem o lucro, mas a máxima expressão da criação, você, o ser humano. Queridos, nós os convidamos a participar desse banquete para fazer uma nova história na sua vida, para que você entenda que a sua vida pode ser mudada, a sua vida pode ser contada daqui para frente diferente, porque Cristo lhe convida nessa noite para estar com Ele neste banquete. 3. Ainda há lugar, versículo 22. Para cada um de nós há um lugar reservado, a fim de que nos fartemos com o alimento adequado para a nossa alma. Olha, irmãos, há tantas coisas que estão erradas. Há tantas pessoas que criam pretexto dentro do texto.
Nós precisamos compreender a palavra, nós precisamos ler a palavra realmente. Nós precisamos conhecer a Bíblia, para quando nós formos receber o alimento, nós estarmos preparados para receber esse alimento com qualidade. E nesse evangelho que nós pregamos, há um lugar na mesa do rei hoje para você, que tem fome e sede de salvação. Por outro lado, devemos saber que o coração de Deus nos aguarda para saciar-nos com o pão da vida. E por isso é que Jesus nos convida a participarmos desse grande banquete do amor do Pai. Três desculpas que não justificam. A primeira, no capítulo 14, versículo 18, ele diz: naquela hora, ele diz, eu comprei um campo. Veja, naquela hora, a tal desculpa era um insulto, uma desfeita, uma desculpa grave, não comparecer à festa. A comida estava à mesa. Além disso, a ceia era oferecida ao escurecer do dia. Não justificava alguém ir olhar um campo à noite. No lado espiritual, vemos que os judeus rejeitaram a Deus e a Cristo, sem razão. Pois todas as profecias apontavam para Jesus, o qual veio na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Veja que aquele convidado é típico das pessoas que ouviram o Evangelho, rejeitam o apelo porque estão preocupados com as coisas materiais desse mundo. Preocupados com este mundo, porque dão mais valor à terra, às coisas deste mundo, do que ao Senhor Jesus Cristo. O homem natural, irmãos, só pensa nas coisas materiais e se esquece de Deus. Esquece que tudo vai ficar nessa terra. Nós encontramos, neste momento de Covid, quantas pessoas não morreram, e entre elas, rico, pobre, pessoas desfavorecidas, pessoas que tinham condição, tudo ficou. A pergunta é, qual o legado que essa pessoa deixou? O que ela leva para estar diante do Senhor? Em Mateus capítulo 6, 33 diz, buscai, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus não lhe chamou para você fazer parte de um banquete sem comida. Deus não lhe participou para que você não participe do melhor. Enquanto você fica correndo atrás de uma coisa e outra, você está perdendo o banquete de Deus. Tenho o melhor a fazer. Comprei 5 juntas de boi. Outra desculpa ridícula. Queridos, no Oriente Médio, se alguém comprava bois, examinavam primeiro antes de fechar o negócio. Ao observar que os animais aravam com os outros, isso era feito à luz do dia. No caso do convidado, disse já ter comprado. Além disso, a ceia era de noite e ninguém poderia experimentá-los naquela hora. Mesmo com essa falsa cortesia da desculpa,
O convidado dava mais valor aos bovinos do que o convite do dono da festa. Hoje ainda acontece a mesma coisa. Só aceitamos o convite que Jesus nos faz por meio de nossa própria conveniência. Digo, eu estou passando por um momento difícil, por uma luta, eu estou com dificuldade, quem sabe se eu não indo a essa igreja, a minha vida muda. Nós devemos buscar Deus, como diz a palavra, de todo coração, de todo entendimento, independentemente se Deus vai fazer, porque Deus já fez. Só você está vivo, Deus já fez. O que Deus quer que a gente esteja verdadeiramente buscando a Ele, sem pensar no que Ele pode fazer, porque Ele já fez. O Senhor nos dá tudo o que é necessário para nós vivermos. O que está faltando na gente? Fé. É hora de buscar Deus. Nós sempre damos preferência aos nossos negócios e interesses pessoais e desprezamos o pão da vida que Deus tem para nós. Deliciarmos e ficarmos diferente, saciado. Mas em vez disso, nós ficamos com o pão do mundo, que é só ilusão. Esta é uma verdade pactual da nossa vida. Os dois tipos de convidado acima representam os que amam as riquezas materiais do que as coisas espirituais oferecidas por Jesus. Elas preferem as riquezas que pertencem, as riquezas que pertencem a esse mundo e são perecíveis, e rejeitam o tesouro do céu oferecido por Cristo. Mateus capítulo 6, 17 ao 21 diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Não parecereis aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso. Aonde estiver, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queridos, se nós estivermos buscando a Deus, se nós tivermos o nosso interesse voltado para as coisas espirituais, o nosso coração estará em aliança com Deus. Mas se nossos tesouros são mundanos, eu estou sempre trocando pelas coisas de Deus, há sinais que nos alertam que nós não estamos diante de Deus. Terceira coisa, tenho a coisa melhor a desfrutar. Casei-me e não posso ir. Versículo 20. Não é pecado se casar e nem vender e comprar. Não é isso. O que deu essa desculpa foi mais rude e deselegante, visto que com os outros já houveram recebido o convite e certamente confirmado a sua participação, como era de costume, e nem sequer pediu para ser escusado. É o tipo de pessoas que ama mais os outros, ou
os familiares do que a Jesus. Casar não era errado. É a vontade de Deus. Entretanto, quem ama mais o cônjuge do que a Cristo, não é digno dele. Mateus 10:37. Mas eu queria lhe alertar para uma coisa. Mas um dia, a porta do banquete será fechada. Mateus capítulo 25, 10 ao 12. O dia é hoje, o tempo agora. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja o último a entrar. Temos que colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Ele não aceita recusa ao seu convite. Nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Versículo 27. Cuidado, porque muitas vezes você está rejeitando Jesus. Você está trocando as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. E ele diz, nenhum daqueles que foram convidados e rejeitaram não vai provar da ceia do Senhor. Deus nos guarde de tais desculpas. Terceiro, o segundo convite. A indignação do dono da festa, na parábola, o anfitrião, indignado, com razão, teve a consideração, foi buscar, eu imagino, para se dar um banquete, é muito dinheiro, tudo se gastou. Eu imagino o quanto esse homem não gastou para fazer esse banquete. E o que aconteceu? Esse banquete, eles gastaram muito. Eu fico pensando as comidas que foram feitas com tanto carinho, com tanto amor, para celebrar alguma coisa. Ninguém faz um banquete sem procurar trazer o melhor. Mandou que o servo, ou seja, o mensageiro, saísse depressa e convidasse os indesejáveis, os pobres, os cegos, os aleijados e os mancos. Vejam que espiritualmente, quem seriam eles? Os pobres eram os gentios, considerando os desgarrados das riquezas, eles estavam excluídos das riquezas de Deus. Entretanto, na sua graça abrangente, o Senhor convidou os que não podiam adquirir a salvação por meio dos materiais. Eu acho interessante essa situação, porque é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Acha que o dinheiro que tem, as posses que tem, vai dar condição de entrar no reino dos céus. Estão completamente enganados. Mas, no entanto, ou seja, mas Jesus continuará a nos atrair quando Ele assenta. Ele diz em Isaías 55:1: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas,
os que não têm dinheiro. Vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o banquete. Olha o que é comparado. O melhor. O princípio, o segundo convite começou dirigido aos exilhados, os banidos, o degradado de Israel. Lucas 4:18. Mas se estendeu aos gentios. Marcos 16:15. Num sentido mais amplo e pobre, são todos os homens que não possuem o suficiente para comprar a salvação. Veja o Salmo 49, versículos 6 e 8, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate por ele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Ou seja, Jesus Cristo pagou um preço altíssimo, que eu não posso remir a tua vida, eu não posso pagar pela vida de quem quer que seja. Só o sangue de Jesus pode lhe remir. E foi caríssimo o preço. Foi a vida de um inocente que foi dada pela nossa vida. A palavra de Deus diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estavam condenados, mortos, sem vida. Os aleijados. O gentio eram os aleijados devido à sua formação espiritual deformada pelas falsas religiões, sofisma. Mas Jesus, o médico divino, trouxe a cura espiritual e física aos enfermos. Aleluia. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me a curar os aquebrantados de coração. Aleluia. Glorificado seja o nosso Deus. E os cegos? Quem eram os cegos? Eram os que integravam. Veja Marcos capítulo 4, versículo 16, diz: o povo estava assentado em trevas e viu uma grande luz. Aleluia. E os que estavam assentados na região e sombra da morte. Para quem? João 8:12 diz: a luz raiou. Jesus veio convidar os homens a serem curados a cegueira espiritual e se apresentar como luz do mundo. Queridos, olha que coisa interessante. A luz raiou. Jesus veio convidar os homens a serem curados da sua cegueira espiritual ao se apresentar como a luz do mundo. Jesus veio trazer luz nas tuas trevas. Ele te convida para iluminar o teu ser, para ele se apresentar diante de ti como luz para a tua vida, como solução, como transformação, se assim você entender. A igreja do Senhor, no sentido universal, é o local. E somos nós somos a igreja. Vejam que ela precisa ser portadora desta claridade para os cegos e fazendo o convite ao povo
para o banquete da salvação, pois tudo já está preparado. Os mancos. Os mancos eram os que não tinham firmeza na sua fé. Ah, Jesus amado. Nós como pastores, nós aqui e acolá topamos com pessoas nesse quilate, são mancos. São mancos. Eles cocheiam entre dois pensamentos. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Querido, muitas vezes nós somos chamados a escolher e não ficar dividido. Tem pessoas que dentro da igreja não se submetem à autoridade que Deus concedeu aos seus líderes. Não respeitam. Muitas vezes o pastor vai falar com o membro a respeito de algo errado, nos chama de careta. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A lei de Deus não mudou, não. Os preceitos de Deus continuam os mesmos. Não queira mudar, criar pretexto dentro do texto, não. A palavra de Deus é única. Ninguém pode acrescentar e nem tirar nada, não. Ele disse ser perfeito porque eu sou perfeito. Buscar é santificar porque eu sou santo. E a palavra de Deus nos dá essa qualificação para buscarmos esse entendimento. Não para fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo. É muito bom. O pecado é maravilhoso. Eu quero pecar, eu vou arranjar um texto para colocar essa brecha, para dar garantia que eu estou fazendo certo. Você está se enganando, bestão. Ou você procura obedecer a Deus, ou não. Ali a palavra de Deus é muito clara. Leia. Peça ao Espírito Santo que lhe ilumine. Eu já falei isso aqui. Eu não sabia se era crente, se era evangélico, se era espírita, se era católico, sei lá o que. Era uma confusão na minha cabeça. Foi que um dia eu sentei e perguntei: Deus, quem é verdadeiramente o Senhor? Fala comigo. Foi aí que eu comecei a ler, porque eu estava com vários pensamentos. De manhã uma coisa, de noite outra, e os pensamentos fazendo uma confusão. E até hoje eu me lembro de um pastor que chegou, meu amigo, só tem uma maneira de você descobrir o que é isso. Mesmo você tendo tribulação, dificuldade, você encontra paz. Eu digo, como é que é isso? Só quem pode sentir isso é quando você se senta na mesa para se banquetear com o Senhor, para receber do Senhor orientação. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, e faz uma confusão medonha na cabeça da gente. Por isso que nós precisamos buscar com integridade a palavra do Senhor. Jamais o Senhor deixará um quebrantado de coração. Ele sempre estará te acolhendo. E jamais desistirá de você. Mas é preciso, Deus não vai fazer nada sem que você queira. Eu não posso dizer que quero e lá no meu coração, no íntimo, está dizendo não. Eu tenho que querer intimamente e externamente para que Deus possa fazer.
Para que haja os milagres na minha vida, eu não posso coxar dois pensamentos. As pessoas pedem as coisas a Deus, Deus não vai me dar não, porque Deus tem o prazer de satisfazer os seus filhos. Hoje, há muitos mancos espirituais, mas Deus quer lhe dar a firmeza em seus passos. Salmo 40, versículo 2, ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu posso dizer que isso aconteceu comigo. Ele me tirou do lamaçal. Quando eu me lembro de onde eu vivia espiritualmente, e hoje eu vejo, o Senhor afirmou meus passos. O Senhor transformou meu coração. E o último convite. Ainda há lugar. Lucas capítulo 14, 22 ao 24. O servo da parábola obediente saiu pelas ruas e bairros da cidade a convidar os indesejáveis, já descrito, aqueles perdidos. Se você se acha que não tem mais jeito, está enganado. Porque o convite se estende a você também nessa noite. Não deixe isso atingir teus ouvidos. Não deixe os comichões arrasarem a sua vida. Não importa o que os outros digam. Se você faz ou se deixa, se você é ou se não é. Importa é o que Deus fala ao seu coração, quem é você. Há muitas pessoas que se apegam muito no que os outros dizem. Queridos, pode inventar o que quiserem. Quantas calúnias já fizeram? E lá na frente é provado que não foi aquilo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é uma só. Se eu sei quem é Deus na minha vida, pode levantar a calúnia que levantar. Como Jó disse, o meu Redentor vive. E ele mostrará, cedo ou mais tarde, ele mostrará quem realmente é o servo do Senhor. Queridos, o servo da parábola obediente saiu às ruas, bairros, e ali fez como o seu Senhor mandou. Ele volta surpreendentemente, fez como o seu Senhor ordenou, mas mesmo assim ainda há lugar. Aqui é uma figura espiritual da grandeza do reino de Deus. Por mais que se pregue o Evangelho, por mais que se abra a boca, ainda é necessário enquanto a porta não se fechar. Haverá sempre um lugar para um pecador, como eu. Por que eu digo isso? Porque se essa porta tivesse fechado anteriormente, eu não estaria sendo portador da palavra de Deus nessa noite. Sempre haverá um lugar para o pecador arrependido, mas que atenda o convite de Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos. Mateus, nós encontramos também um texto, Mateus 11, 28. Forçados a entrar, Lucas 14, 23. Como a casa não ficou cheia, o dono da festa ordenou que
fosse levado um terceiro e último convite aos que estavam pelos caminhos velados, ou seja, aqueles cercados dos vales, que muitas vezes não faziam parte da cidade, estavam nos montes, casas ou tendas mais afastadas, que estavam naqueles montes distantes, mas que eles alcançassem ali também aqueles. E aqui, quando fala nessa situação, eu vejo o amor que Deus é tão grande que não importa onde você esteja, qual situação você se encontre. Nós temos uma irmã da igreja que visita esse drogado, e ela foi numa praça, nunca esqueci isso, em que lá, para você entrar, tem que pedir permissão, parece que é um túnel que tem na praça lá, pedir permissão dos que vendem droga para poder entrar. E quando chega lá dentro desse túnel, sei lá, esse local que ela foi, é uma tristeza. São pessoas que já perderam a esperança, que já não tem mais certeza de vida. E eu fico imaginando o quanto Deus ama essas pessoas. Imagine você. Imagine você o quanto Deus nos ama. Sabe por quê? Porque são pessoas desejosas, mas não sabem como fazer. E Deus exercia essa necessidade que eles viessem, que viessem mais pessoas a participar da ceia. Por isso, irmãos, esse deve ser o desejo também da igreja. Buscar os cansados, perdidos. Vemos aí a figura da graça de Deus e do seu imensurável amor para cada um dos perdidos, para cada um daqueles perdidos. Pelos caminhos valados, estão os mais miseráveis do mundo, os piores pecadores. A igreja de Jesus deve levar o evangelho aos bêbados, aos drogados, às prostitutas, os prostitutos homossexuais, aos meninos de rua, periferia da cidade, porque esse é o convite da última hora, antes da vinda de Jesus. Querido, Deus nos ajude. Deus nos ajude nesta contribuição, para que a casa do Senhor esteja cheia de convidados na realização da boda do Cordeiro. Querido, feliz é aquele que come do pão do reino de Deus. Feliz nós seremos quando reconhecermos as nossas deformidades e buscamos o alimento de Deus através da sua palavra, da oração, da adoração, da santificação no meio da comunidade, no serviço por amor. Você já aceitou o convite para participar do banquete do reino de Deus? Você tem certeza que tem atendido o convite de Jesus? Você, meu irmão, aí está sentado, ouvindo. A que tipo de alimento você tem dado prioridade para saciar a fome e a sede? O pão do céu ou o pão do mundo? O que é mais importante para você? O banquete de Deus ou suas ocupações e preocupações com este mundo? O meu conselho nesta noite para você
para todos, inclusive eu. Temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque no dia que a porta fechar, aqueles que não aceitaram o convite, aqueles que deram desculpas ridículas, mentirosas ao seu chamado, ao seu convite, naquele dia, nenhum daqueles que fizeram isso e foram convidados e rejeitaram o convite, irão participar da ceia do Senhor. Que o Senhor nos guarde de tais desculpas, mas a decisão não é minha, é sua. Exclusivamente sua. Pare um pouco para pensar nesse sentido. Qual é a empolgação que você está vivendo na igreja? Eu queria que você agora curvasse sua cabeça e pensasse qual o alimento que está te alimentando. Pai querido, nessa noite é Santa Ceia. Nós te pedimos, ó Deus, aqueles que possam olhar para dentro de si, fazer introspecção. Desejo do meu coração que todos se acheguem à mesa e participem do grande banquete. Porque Jesus nos convida a participar do banquete. É assim que eu te peço, Pai, o perdão para todos os nossos pecados. Que agora nós possamos ir à Santa Ceia. Queria convidar você a preparar, já deve ter preparado, que eu coloquei, né, o vinho e o pão. Nós vamos orar. Vamos ler o texto, né? 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Eis a razão porque há entre muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Queridos, a ceia do Senhor é tão importante a nós celebrar. Nós estamos celebrando a sua vinda e também a sua morte. A sua vinda e também a primeira vinda, a sua morte, que foi celebrada, e a sua vinda, né? Nós celebramos esse momento em que Jesus deu a sua vida, fez a última ceia aqui. Ele diz: fazer isso em memória de mim, para que a gente celebre, se lembrando desse grande amor do Pai em trazer o pão da vida para nossas vidas. Vamos orar pelo pão. Hoje eu estou sozinho, porque Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos esse pão diante de Ti como símbolo do corpo de Cristo. Pai, este corpo que foi moído, que foi, Senhor, marcado, o chicoteado,
por chicotes, por uma coroa sangrando, Senhor, sofrimento. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse pão. Abençoamos o pão para que, ó Deus, como simbologia do teu corpo, nós celebremos esse momento tão importante em que tu deste a vida por nós. Ele tomou o pão, deu graças e abençoou. Este é o meu corpo que é dado por vós. Que nós possamos agora participar. Senhor, nós queremos agora orar pelo vinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti essa taça, Senhor, que simboliza o Teu sangue, o sangue derramado naquela cruz, aquele sangue que foi jorrado do corpo de Jesus. E uma coisa interessante é que quando o guarda joga a lança, não sai mais sangue, sai água. Porque todo o sangue foi derramado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Sangue é vida. Que o sangue de Jesus nos purifique de todos os males. Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Ele tomou o cálice em sua mão e disse: isso é o cálice da nova aliança, que se aderia derramado por todos vós. Fazer isso em memória de mim. Que nós possamos agora tomar o cálice. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Damos graças a Ti, porque só o Senhor é maravilhoso. Pai, obrigado por a Tua vinda. Obrigado por fazer isso por nós. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a igreja, a comunidade cristã Rehoboth. Senhor, que nós possamos agora, Senhor, voltar numa concepção diferente, estarmos todos unidos, num só corpo, num só pensamento, buscar os que estão perdidos, buscar aqueles que se perderam nas suas vidas, e que a luz do Senhor venha brilhar sobre nossas vidas, através do testemunho, através de todo o seu poder. Pai, abençoa a comunidade cristã Rehoboth. Abençoa nossos irmãos, que eles possam firmar compromisso com o Senhor, que eles possam ter compromisso em todos os aspectos. Vejam que o compromisso com Deus não pode ser com dois senhores. Um é de agradar e o outro desagradar. Dá no mesmo questão dos convidados. Aqueles que convidaram e aceitaram, esses são aqueles que têm compromisso com Deus. Os outros que iam participar não tiveram compromisso com Deus. Foram convidados. E, portanto, eles também não vão participar da ceia. Da última ceia. Ali com o Cordeiro, ali celebrarmos junto aquele momento, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai querido, neste momento eu quero abençoar a igreja, e que o amor do Senhor Jesus, as santas e eterna consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós hoje e sempre, até os confins da terra, ali com os missionários, abençoando, guardando a Israel. Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Sinta abraçado pelo pastor Juvenal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Boa noite.